está a ouvir, bem-vindos ao GS Discussions. Estamos cá hoje para discutir JavaScript in Mobile Development. Comigo hoje tem aqui o Sandro Machado, que é Head of Front-End Engineering na Uphold. Temos a entrar pelo Zoom o João Granado, que é o Head of Engineering na The Dots. O meu nome é Marco Oliveira, sou fundador da Oppo Network e se calhar saltávamos imediatamente aqui para o tema. Ainda estão aqui a acabar de fazer o setup, mas posso confiar que estamos live, certo? Boa. Se calhar saltava diretamente aqui para o tema. Antes de mais, obrigado por estarem cá hoje connosco. Eu gostava de começar a falar sobre, concretamente no mobile, temos provavelmente dois grandes caminhos que muita gente considera, que é: será que devo fazer uma PWA? Será que devo desenvolver uma aplicação em React Native? Existem uma série de razões para fazer isso, nomeadamente o custo de desenvolvimento e aquela promessa do Write Once, Run Everywhere. Eu se calhar gostava, em primeiro lugar, de perceber o que é a vossa opinião. Qual é que é a vossa favorita? E Sandro, se calhar perguntava-te ti primeiro, qual é a tua favorita? Eu acho que já tens aqui, mas qual é a tua favorita e porquê? Devido ao meu background, eu acho que... Olha, desculpa, Sandro, aproxima aqui o microfone, isto tenta mesmo perto da boca para ouvir. Devido ao meu background, e eu acho que se deve ir sempre por aplicações nativas. Uhum. Primeiro, pela confiança que os users têm na App Store e na Play Store, etc. Uhum. Depois pela liberdade que dá, pelo suporte para novas APIs, logo mal elas estejam deployed. Ainda vamos ter agora, a Apple vai lançar esta semana o 14.5 com proteção para os users de privacidade. As aplicações vão ter que suportar isso, etc. E é algo que quando se faz uma aplicação se tem suporte para isso. Nos PWAs acaba por ir sempre mais um bocadinho atrás, por não ter suporte para isso. Mas é um bocadinho também do meu gosto. Acho que também os users em mobile procuram mais as aplicações, não é? Quando querem fazer alguma coisa, eles acabam por ir sempre às stores procurar. Nos computadores acho que já o paradigma é um bocadinho diferente, já ninguém quer instalar apps, quer ir ao browser e procurar algo que faça o que eles querem. Acho que em mobile ainda continuam a ir à Play Store ou à App Store e procurar o que eles querem. Certo. Daí eu achar que o caminho deve ser pelas aplicações neste momento, mas isto... se calhar daqui a alguns anos pode mudar. Ok. Então e tu, Granado, qual é que é a tua posição relativamente a esta questão? A minha posição é um bocado estranho, porque se perguntares qual é que é a minha favorita, sim, o que me dá mais, tipo, em termos de experiência de utilizador ou DX, Developer Experience, gosto muito mais de React Native e de desenvolvimento nativo, porque não tens que estar a lidar com as pequenas nuances de suportar milhares de browsers e podes encontrar um bocadinho isso em Android, obviamente, mas quando estás a desenvolver uma aplicação web, não estás a desenvolver uma aplicação só para telemóvel, estás a desenvolver para múltiplos dispositivos, por isso, na realidade, tens uma quantidade infinita de aplicações que estás a desenvolver, por isso... Acho que em termos de desenvolvimento acaba por ser um bocadinho mais rápido desenvolver em React Native. Ok. Agora, se perguntar se eu prefiro aplicações nativas ou PWAs, é uma pergunta um bocado complicada, porque eu acho que, e cada vez mais acho isso, aplicações de web e PWAs acho que não são futuro. Eu sei que isto é um bocado estranho de dizer. Pouca para barulho, mas... Não são futuro em termos de... Não vão substituir aplicações nativas. Simplesmente porque há coisas que é preciso ver. Por exemplo, porque é que as aplicações... porque é que as empresas todas abordam ou tentam criar aplicações nativas neste momento? Principalmente por causa do tracking. Tu na web não consegues, sem pedir permissões, não tens acesso à localização. No telemóvel o comportamento é normal, tens milhares de apps, as pessoas, a aplicação, quando estás a instalar, pede a autorização para aceder à localização, tu confias, tal como disse o Sandro, tens mais confiança, vais confiar. Não devias, mas tu como utilizador vais fazer isso. É muito mais difícil fazer isto a nível de... se pensares em termos de business, é muito mais difícil fazer tracking de tipo localização e etc. Podes usar IP, mas obviamente usar as features nativas do telemóvel acaba por a localização precisa acaba por ser muito mais
efetivo. Agora, o que eu acho que é o futuro, e em termos de PWA, e empresas como o Facebook, Instagram, faz parte do Facebook, Twitter e etc., estão a apostar em PWAs, porque eles usam PWAs e a web como ferramenta de aquisição, enquanto que aquisição de utilizadores, enquanto que as aplicações nativas são uma ferramenta de retenção. Ou seja, tu retens os utilizadores, queres fazer tracking e etc., tens acesso a push notifications by default. No browser não é assim tão fácil. Obviamente com o PWAs tu consegues fazer isso. Mais uma vez tens de dar autorização e os utilizadores normalmente não querem fazer isso. Por isso é um bocado difícil responder. Consigo dizer, é o futuro em termos de desenvolvimento web, obviamente, porque temos países, por exemplo, como a Índia, em que, e não só a Índia, por exemplo, a Inglaterra, não há fibra, por exemplo, não é normal tu teres fibra em Londres. Por isso, tens condições de conexão que não são as melhores do mundo, por isso estás sempre a fazer constantemente download de novos ficheiros, obviamente, para carregar a aplicação e etc. Obviamente que tem os seus benefícios, não é? Sim, e ao mesmo tempo é limitativo. Sim, obviamente. Espero ter respondido. Sim, foi uma resposta mais completa e que na realidade acabaste por tocar aqui em algumas das coisas que eu ia questionar. Eu queria pegar aqui, se calhar, em duas coisas que disseram. Aqui o Sandro comentou que se calhar determinadas apps, as pessoas têm um comportamento distinto entre a plataforma mobile e a plataforma se calhar mais desktop. No mobile as pessoas preferem se calhar instalar uma aplicação e no desktop definitivamente não, preferem visitar um site. E a minha questão é porque é que isso acontece, porque em termos de mobile, para mim continua a ser chato a ideia de eu ter de ir a uma store e instalar uma coisa. E aqui estou a falar, dar a minha perspectiva como um utilizador. Mas há situações em que eu realmente me predisponho a fazer isso. No meu caso em particular, tem muito a ver com a minha expectativa de como é que eu vou utilizar aquela aplicação. Ou seja, se é uma coisa, se é uma coisa muito esporádica, e eu vou usar, lá está, muito ocasionalmente, o site serve-me perfeitamente. Se é uma coisa que eu vou usar constantemente, irrita-me o browser. Mas aí a Google e a Apple já estão a trabalhar nesse sentido, com as Instant Apps. Ou seja, tu carregas num... Sim, podes elaborar o que é isso? Basicamente, tu carregas num link do Booking e ele detecta que estás em iOS e automaticamente te faz download. Vou dar um conselho, porque como tu olhas para mim, coloca isto de maneira a quando estás a olhar para mim está mesmo à tua frente. Sim. E acabas por carregar no link do Booking e que automaticamente faz download de um mega, que é basicamente a parte do Booking da Order Confirmation, da app deles, e sem teres que fazer download de nada, tens a experiência nativa ali, em que depois tens integração com o Google Pay ou Apple Pay, o que quiseres, né? De APIs nativas. E isso ultrapassa logo esse passo que estás a dizer, de ter que ir fazer download da app porque só queres usar uma vez. Quando é uma aplicação que queres usar sempre, Slack, Messenger, o que for, Instagram, aí tu queres ter a aplicação ao teu alcance. E por isso já fizeste download, queres ter os últimos updates, queres receber notificações, queres ter fazer share e automaticamente aparecer no menu de contexto de share. E é aí que acaba por ficar sempre à frente do que quer que seja a nível do web, porque nunca vai ter essas features, ou se tiver, ainda está longe de as ter. Ou seja, eu acho que as marcas de sistemas operativos, a Google e a Apple, também estão atentas a isso e estão a entrar por aí. A Google começou primeiro com os Instant Apps e quem já usou e já viu isso é espetacular. Acabam por nem se perceber que se está a usar uma aplicação nativa. A Google lançou agora, a Apple lançou agora recentemente. Como é que se chama na Apple? Acho que é do mesmo género o nome, mas falta-me agora o nome que eles dão por trás. Mas o conceito é o mesmo. E eu acho que aí vai ficar resolvida essa parte.
E depois, ao ter aplicações nativas, para a Apple interessa-lhe que eles ganham muito dinheiro a vender iPhones, Claro. mas também ganham muito dinheiro a vender aplicações e a vender in-app purchases, etc. Certo, e aqui no web eles exatamente. não têm isso. Certo. E acho que é por aí que as marcas de sistemas operativos, a Google e a Apple, também fazem assim forcing aos users. Também lhes interessa ir por aí, que eles também ganham dinheiro aí. Certo. Eu tenho uma teoria pegando nisso, que é, eu acho que a Google foi o maior impulsionador provavelmente das PWAs, ou seja, a própria terminologia foi criada pela Google. E é estranho, ou a forma como as coisas evoluíram para mim foi estranha, porque a certa altura tínhamos o Steve Jobs e de uma forma geral a Apple a defender uma postura de web standards, vamos matar o Flash porque o Flash é uma plataforma proprietária, yada. Vamos para a web é a cena. E a parte engraçada foi que a Google acabou por fazer cola ao bluff deles, se calhar. E muito bem, então vai ser mesmo web, porque a Google é web completamente, porque a web é o reino deles. E até que ponto a Apple tem sido um deter da penetração das PWAs no mercado? O próprio desenvolvimento tecnológico das PWAs, eu acho que muita da queixa, ou seja, esquecendo a parte da experiência de developer experience, do ponto de vista de experiência de um utilizador, é terrível andar na web num telemóvel nos dias de hoje. É terrível, porque começa com o cookie warning, é logo aquela penitência, aqueles 2-3 segundos antes de começar a fazer o que é que seja no site, deixa-me aceitar os cookies, que vai bater no que o Granado estava a dizer, de o tracking é muito difícil. O tracking não é difícil, o que é difícil é fazer com que o tracking é difícil, mas o que eu quero dizer é, o que é difícil é estar sempre a chatear o utilizador por causa desta porcaria. Faz login, por favor, ou aceita os cookies, já para não esquecer depois que aquilo, uma aplicação para estar a correr em background, a questão dos service workers, se a plataforma, neste caso o iOS, se dá suporte, se não dá suporte. Pronto, há aqui uma quantidade de coisas que ficam em questão, mas uma coisa é certa, a experiência web no mobile está completamente partida. Uma pessoa detesta a experiência de usar é impensável usar o Twitter ou o Facebook ou o Instagram no telemóvel. Na web, é impensável. E quando vais a certos sites que te obrigam logo a fazer download da app, deixam usar, não é? Pronto, mas isso é uma opção do negócio que eles optaram por fazer isso. Mas há coisas que realmente não são opção do negócio. E acho muito interessante o que é esta dinâmica da Apple, e eu sou o grande utilizador da Apple, tenho muitos produtos da Apple, mas é uma posição que eu não gosto. Sim, não gosto mesmo, porque a questão das subscrições deles, que agora está aquela batalha toda com a acho que é com a Epic, por causa das subscrições, etc. Pronto, estou interessado. Estou interessado em ver como é que isto vai acabar, e acho que muito do que não funciona nas PWAs hoje tem muito a ver com o interesse das marcas, neste caso especificamente a Apple, de não quererem que a plataforma desenvolva. Assim, eu acho que a gente cobriu bastante aqui do que é que são as vossas preferências, e tendo em conta que vocês são mais do React Native, se calhar saltava precisamente para esse tema. E para quem não está muito familiarizado com o... Então está ali o MCC Ricardo a dizer que provavelmente na Apple chama-se App Clips. É isso. Provavelmente, ok. Já agora, o React Native dá suporte a estes App Clips e Instant Apps? Tens algumas libs que já tentam dar suporte a isso. Ok. Pronto, para quem não está familiarizado com o React Native, o React Native acaba por ser um motor que corre em cima do nativo, que utiliza o UI nativo, mas a business logic é implementada em JavaScript. Acho que foi uma descrição minimamente correta. Mais ou menos. QB. O quê? Foi espetacular. Foi espetacular, pronto. De qualquer forma, a promessa do React Native versus outras plataformas que já surgiram, como Xamarin, PhoneGap, coisas mais antigas, era que nós temos performance nativa, ou supostamente muito próximo do nativo, e a segunda promessa, daí o nome React Native, somos React, isto é React, ou seja, se és um JS developer que já sabe trabalhar com React, vai ser muito fácil aprenderes React Native, porque a linguagem acaba por ser muito, muito semelhante à forma como descreves uma aplicação.
Gradinhos, da tua experiência, como é que a performance do React Native se compara à performance de aplicações nativas? Assim, só para a disclaimer, eu já não escrevo aplicações, já não faço aplicações em React Native há bastante tempo. Mas, como utilizador, há bastantes aplicações que tu usas atualmente que não consegues encontrar uma única diferença, e mesmo na altura quando desenvolvia, não consegues, aplicações normalíssimas, não consegues encontrar uma única diferença entre uma aplicação nativa e uma aplicação em React Native. A grande diferença é quando, por exemplo, tu precisas aceder a APIs nativas, por exemplo, estás a fazer uma aplicação de música em que tu queres ter controle absoluto, queres, por exemplo, criação de MIDI e queres criar som. Tu, para fazer isto, em React Native não consegues, porque a API da JavaScript não é suportada, Audio API, pelo motor de React Native, por isso tu tens que aceder aos módulos nativos, quer que seja em Android ou em iOS. E o problema é que, a partir deste momento, estás a fazer comunicação com a Bridge, com a Bridge nativa. Certo. E estes métodos são todos assíncronos. E aí sim encontras algumas diferenças em termos de performance, porque aí são discerníveis, tu consegues detectar 20 milissegundos, 30 milissegundos ou mais, dependendo, obviamente. E aí sim notas diferença, principalmente pela parte da Bridge nativa. Agora, se falas em termos visuais, nunca, assim, acho que quando o Airbnb disse que ia deixar de usar React Native, eu nem sequer senti diferença. Não sei se alguém sentiu. Eu tenho uma opinião sim. um bocadinho diferente. Quando é uma aplicação complexa, que tens muitos ecrãs, muita lógica, existem dois pontos de situação completamente diferentes. React Native para iOS e React Native para Android. Ok. iOS está muito mais maduro, as coisas funcionam muito melhores. Todos os dispositivos suportados e mais utilizados têm melhor performance. Em Android, aí tens outro problema, não é? Tens dispositivos de 100 euros, etc. Que já nas apps nativas têm uma performance. A minha opinião é bias por iOS, por isso, Android é um bocado diferente. Sim, que eles já têm eles nas apps nativas já são lentos, então quando metes uma app de React Native aquilo arrasta-se ainda mais. Depois tens o que o Granada estava a falar, não é? Que é quando tens que fazer operações pesadas e tens muita comunicação entre bridges de React Native, ou seja, o código de JavaScript a ir ao código nativo, aí notas uma perda de performance enorme. Okay. E é aí que tens que normalmente entra o mobile developer de native e que faz toda essa lógica em native para depois passar o resultado final só para JavaScript e só apresentar. E é aí que existe muito, por exemplo, uma das libras mais utilizadas para animações de React Native é o Reanimated, agora acabou de lançar a V2, e muito do código do Reanimated é basicamente código nativo que depois expõe APIs para JavaScript para serem chamadas que correm na thread UI nativamente, e aí não vais notar a performance, porque basicamente só mandas a instrução, não passa nada pela bridge e estás a correr no nativo, basicamente. E é aí que está a dificuldade. Agora, claro que para uma aplicação simples de um festival, por exemplo, o que é que seja, que tem 2 ou 3 ecrãs, nunca vais ter grandes problemas. E então, se estiveres a usar um iPhone 12 Pro Max, maravilha, espetacular. Sim. Agora, quando tens uma aplicação muito grande, que é o caso, por exemplo, na Apple, aí vais notar no outro ecrã, numa outra operação, numa lista com muitas imagens, com animações, etc. Notas claramente que há ali algo de nativo, de React Native. Ok. E se for no Android ainda vais notar ainda mais. Pior. Então, mas pelo que me estão a fazer crer, como eu estou a entender, é uma espécie de uma latência tipicamente associada à comunicação com a bridge e não necessariamente um atraso constante. Ou seja, se eu fizer 30 operações serializadas, vou ter uma penalização grande, especialmente se elas forem esperar umas pelas outras, enquanto que se eu conseguir transformar essas 30 operações numa única operação, se calhar eu vou ter uma latência associada tipicamente à operação toda, mas o que eu quero dizer é, se uma coisa é eu pedir
10 registros ou 30 registros. Individualmente, outra coisa é eu pedir logo os 30 de uma vez. Aí, ou seja, esse tipo de estratégias acabam por... Consigo dar-te um exemplo mais fácil. Imagina que tens uma aplicação como o Spotify, em que tens a imagem do álbum, as músicas todas, etc. E depois tens uma lista com 100 músicas, em que estás a fazer scroll, não é? E aquilo implica tu enviares pela bridge a imagem, o título do álbum, se é teu favorito, se não é, etc. Toda essa informação, sempre que estás a fazer scroll, estás a enviar isso pela bridge. Acontece que a bridge depois acaba por estar isso e estar muito mais a ir por lá e acaba por notar latência aí. Existem depois muitas técnicas para melhorar isto, claro, e depende do tempo que queres gastar nisso. Mas quando são aplicações em que em que a empresa em si quer, por exemplo, não ter nenhuma penalização de performance nisso, até acaba por fazer essa parte, essa ecrã em React Native. Okay. A aplicação do Facebook é o exemplo. Tu tens todo o marketplace que é feito em React Native e tens depois toda a parte do feed que é feita em Native e mais uma outra coisa. E tu mexes no feed e é super fluido, e depois mexes no marketplace e já notas ali que não é a mesma coisa. O feed agora é React Native também. Certas Eles partes, fizeram a migração. Sim. Não, mas acho que é React Native, o feed. Pronto, mas acabas por não estou por dentro também. Sei que o marketplace e acabo por notar ali uma outra penalização. Ok. Pronto, mas é uma questão de depois medir e pensar o que é que deve passar para nativo ou não, ou tentar optimizar o código JavaScript e usar outros livros para melhorar. É claro que quando falamos de performance, como malta de engenharia, nós imediatamente começamos a pensar em raw performance, em medir milissegundos, etc. E os milissegundos são importantes, mas por vezes igualmente ou mais importantes, dependendo do estágio de vida do produto, são as horas, dias, semanas ou meses de desenvolvimento envolvidos, mais do que por vezes aqueles 20 milissegundos extra de penalização. Sim. Aliás, eu acho que, por exemplo, o exemplo que eu estava a dar, em que se tu quiseres criar uma aplicação que é um piano, se tu queres tocar piano ou é um jogo, tu queres ter performance, certo? Agora estás a fazer uma aplicação como Spotify ou Facebook, estás a fazer scroll, se faz um bocadinho, se demora um bocadinho mais, ou percebes, tipo, eu acho que em termos de performance nunca deveria ser algo que devias pensar se vais fazer uma aplicação em React Native ou não. Acho que nós vamos discutir isso mais à frente, mas acho que performance para 90%, número completamente random, sim, mas em 95% das aplicações que encontras, exceto jogos, nunca deveria ser um motivo para não usar React Native. Acho que há muito mais outras razões para o fazer ou para não o fazer do que performance só por si. Ok. E pronto, isto remete então para a minha questão seguinte, que tem muito a ver com a promessa, mais uma vez, de um React Native, que é Write Once, Run Everywhere. A promessa aí, naturalmente, é se tens uma equipa relativamente pequena e se calhar não muito diversificada, pode haver... É uma boa razão, se calhar, para usar uma tecnologia que te vai permitir, então, correr em todo lado. Até que ponto, então, a capacidade ou a performance ao nível de desenvolvimento, como é que elas se comparam? Ou seja, sentem que no React Native a velocidade de desenvolvimento é substancialmente mais alta do que em desenvolvimento nativo? Granado. Depende. Okay. Por exemplo, no caso em que estavas a explicar, imagina que tu tens uma equipa web só de engenheiros de JavaScript, por exemplo, e que só sabem JavaScript. Ou contratas um programador nativo, ou dois, um para Android e um para iOS, ou então tens a hipótese de pegas na equipa e fazes uma aplicação React Native, e nisso ajuda bastante. Claro que se, por exemplo, depois tens que instalar módulos ou criar os teus próprios módulos nativos, eles têm que aprender a trabalhar com Java ou Objective-C ou Swift. Mas para a maior parte das aplicações, claro que a experiência de desenvolvimento é muito mais rápida. Por exemplo, no caso da minha empresa, na Dots, a equipa inicial ou o projeto inicial
a aplicação, nós tínhamos uma aplicação que estava a ser desenvolvida em React Native, ia ser disponibilizada em Android e em iOS, mas por motivos de negócio, porque basicamente isto é tipo, não é um segredo, porque basicamente se pesquisarem é assim que acontece. A Apple beneficia quem faz aplicações em Swift e quem usa as tecnologias deles, em termos de fazerem feature das suas aplicações, etc. Por isso, como ainda se estava a começar o projeto da aplicação web, decidiu-se contratar um programador, desculpem, a aplicação nativa, contratou-se um utilizador da iOS. Obviamente que é um bocado difícil comparar. Claro que se não sabes programar em Swift, demoras muito mais tempo a fazer uma aplicação nativa. Mas, por exemplo, quando tens, e acho que o Sandro também consegue dizer isto, porque ele começou em Android, e eu não sei, por acaso nunca te perguntei, mas achas que demoras mais tempo a escrever uma aplicação em Android do que uma aplicação em iOS nativo com Swift ou em React Native? Eu não ia por aí, ou seja, o meu ponto aqui, acho que é a pergunta do Marco, acho que é mais tens que fazer 2 aplicações ou uma. Certo. Tipicamente é mais essa a pergunta, mas a pergunta dele é relevante, sim, mesmo assim também. Se fosse para fazer, se o teu objetivo é fazer só uma aplicação, não é? O que o Grana estava a perguntar, que é fazer só a aplicação de Android e escolheres React Native ou Android, olha para o que tens dentro da equipa, para os skills e usa-os, não é? Ok. De forma inteligente. Se tens pessoal especialista em Java ou Kotlin, que agora é o que se usa para Android Development, se os pessoal especialista em JavaScript, acho que é mais fácil usar React Native. Sim. Se queres lançar para as 2 plataformas e tens aí o problema de ter que desenvolver 2 vezes a mesma coisa, sempre, não é? Porque quando uma empresa que trabalha em produto, tens que fazer uma feature, tens que fazer para as 2 plataformas, aí a escolha é óbvia. Se não tens dinheiro ilimitado, como o Google ou o Facebook, e tens recursos limitados, a escolha é óbvia. Ok. Aí, existem vários artigos, acho que Coinbase, etc., que falam que conseguem poupar 40% do tempo. Nunca será metade, não é? Certo. Mas conseguem poupar 40% do tempo no desenvolvimento com React Native, porque basicamente implementam uma feature, fica implementada nos dois. Se a equipa de design também não quiser criar nuances diferentes entre iOS e Android, que muitas vezes acontece isso, então maravilha, é escrever num lado e fica logo disponível para as 2 plataformas. E acho que aí é a grande vantagem de React Native. A nível de escrever os dois, eu tive essa experiência. Eu acho que quando tens problemas em React Native às vezes é um bocadinho mais complicado, porque tens sempre de perceber se o problema é em React Native, se é em Android, etc. Por isso, imagina que tens os mesmos skills, as mesmas pessoas, Native e React Native, aí se calhar iria para Native, porque acabas por ter menos uma layer de abstração em cima. Potencialmente menos problemas. Sim, é assim, nunca senti, tipo, pelo menos, por exemplo, na Dots, nunca senti que demorávamos mais tempo. Aliás, eu acho que até o desenvolvimento em iOS, pelo menos na experiência aqui, é que a aplicação nativa eles desenvolvem muito mais rápido. Também sinto isso com React Native, obviamente pelas intricacies da web, mas sim, depende, tem tudo, acho que no final tem tudo, é muito mais, claro que podes pensar nisto a nível tecnológico, mas acho que é muito uma decisão de business, se queres estar a investir em contratar 2 programadores nativos, porque ninguém no mundo, só se não tiverem juízo, vão pôr um gajo de web a fazer a aplicação web e a fazer a aplicação de iOS e a fazer uma aplicação para Android. Por isso, tu tens na mesma contratar pessoal. E depois, por exemplo, no Dots nós não temos objetivos, por exemplo, no próximo ano, de lançar uma aplicação em Android, porque a nível de business não nos compensa. Não só porque temos que contratar outra pessoa, é uma startup, temos que contratar outra pessoa, mas beneficiamos de uma parceria com a Apple porque só temos exclusividade na App Store deles e porque fazemos aplicações só para iOS. E somos featured. A aplicação também é brutal, também ajuda um bocado, mas está bem feita. Mas é muito mais fácil seres featured na App Store se tiver exclusividade com iOS
e muitas vezes os negócios, dependendo, obviamente, por exemplo, Coinbase, acredito que tenham uma base muito grande de utilizadores de Android, por exemplo. Mas, por exemplo, a Dots, a maior parte do pessoal usa iOS, porque é muito mais áreas criativas e etc. Por isso, acaba no fundo, não só acho que não é só tecnológico, para ser honesto. Ok, interessante. Não tinha noção dessa posição que ocupavam, de fazer desenvolvimento exclusivamente para iOS para tirar Sim. para ter essa vantagem, essa preferência. Se, por exemplo, conheces aquele jogo Monument Valley da Stu? Sim. Durante bastante tempo eles não tinham aplicação Android e outros jogos, aquele do Alto, que é basicamente um Infinite Runner em que tu saltas, é um jogo assim todo bonitinho, e Monument Valley, eles durante 1 ano ou 2 nunca lançaram para Android, e a razão era para serem featured pela App Store, porque faz parte. Se tiveres uma aplicação bonita e for a usar especificamente as tecnologias que eles querem, e eles depois mandam-te e-mails com listas de features que tu podes implementar para te fazerem feature no próximo, por exemplo, widgets, etc. Acabas por ser, e pronto, foi uma decisão que foi tomada a nível de business, e pronto, acho que se pensar nisso, acho que faz mais sentido. Faz sentido. Naturalmente, aqui na comunidade de JavaScript do Porto, é claro que nós não recomendamos o pessoal fazer isso, não é? Não vamos mandar o pessoal para fora de JavaScript, façam tudo em JavaScript. Sim. O que quer que estejam a fazer neste momento, parem, se não forem em JavaScript, façam em JavaScript. Estou a brincar. Não, é verdade. É tipo, claro que eu estou a dizer isto, parece que é fácil, claro que não é. Tens de passar por vários processos, e não devia ser nunca uma decisão. Na altura fez sentido para a minha empresa, mas não faz sentido nem para todas. E pronto. Ok. Tinha outra questão. Assim, de um modo geral, quando uma pessoa começa a olhar para React Native, começa a perceber que existe a base React Native, mas existem outras coisas já no mercado que nos permitem começar a desenvolver aplicações sem ser simplesmente com um clean slate. Não sei se têm experiências com frameworks, especificamente coisas como o Expo em React Native, ou se têm uma opinião a dar relativamente a essas frameworks. E aqui, quem tiver uma opinião, simplesmente faça jump in. Eu posso falar um bocadinho sobre isso. Força. Quem começa em React Native usa sempre inicialmente Expo, depois tem que fazer eject se não quiser, com o React Native Create App. A verdade é que aquilo traz uma série de plugins em cima já criados e bem testados que facilitam o bootstrap inicial. Acabas por, quando ter que ir um nível mais abaixo, etc., acabas por ter que sair dali e ir para outra coisa que te permita mais liberdade, etc. Mas acho que para pequenas aplicações e para dar Kickstart a um projeto, acho que é altamente recomendável e é engraçado. Sim, e mesmo a nível da experiência acaba por ser mais, mesmo para testar e etc., acho que é mais, tens melhor developer experience, obviamente, mas é como o Sandro diz, quando precisas de criar módulos nativos, porque eles suportam alguns, tem uma lista de módulos nativos que suportam, mas a partir do momento em que tu tens, por exemplo, criar o teu próprio módulo nativo, e isto vai acontecer, a partir do momento em que a aplicação começa a ficar mais complexa, tens que fazer eject, mas eu recomendaria sempre começar por Expo também. Ok, interessante. É curioso, a regra geral, quando eu falo com pessoal, malta de React Native nunca me dizem assim muito bem de Expo. Não é a melhor coisa do mundo. Ok, porquê? Diz-me porquê. Depois não está essa liberdade toda que precisas, porque o que o Bernardo acabou de dizer, não é? Quando precisas do módulo nativo e dependes da Expo para tudo, e depois precisas de... E o módulo nativo pode ser uma coisa simples, como ver se tens a AppX instalada. Okay? Que é uma coisa básica e que eles não te permitem fazer, e depois a partir daí já tens que fazer eject, já tens que andar com tudo atrás e é muito complicado. Agora, para uma coisa simples, uma coisa pequena, acho que te poupa muito trabalho. Ok. Sim, e quando estás a começar o projeto, não é? Tipo, às vezes não tens todo o tempo do mundo, quer dizer, toda a gente fala perdem imenso tempo a configurar o Webpack, etc.
Por isso é que existe Create React App, existe Next, etc. Não tens que fazer nada, não é? É instalas e corres. E Expo é um bocado, aliás, chama-se Create React Native App, certo? Sim, e ele sim. corre-te conecta a Expo. Ou seja, instalas no início, depois o projeto a correr, desenvolves rápido, quando precisas de alguma coisa, fazes eject, obviamente vais perder algum tempo, não é? Mas porque depois tens que mudar algumas coisitas, mas assim é tipo, não sei. E tem funcionalidades brutais. Uma delas é, por exemplo, posso-te mandar o QR Code que aquilo gera, tu fazes, instalas a app deles, fazes scan com o teu telemóvel e a app que eu estou a programar aparece-te no teu telemóvel. Ok. Esse tipo de features é interessante. Claro que depois, quando queres ir para um nível mais abaixo, tens que sair daí. Ok. De qualquer forma, quando falam de eject, estamos a falar de continuar a trabalhar dentro da stack deles, ou de alguma maneira literalmente é retirado. Tens que retirar os perdes essas funcionalidades todas. Sim, isso sai tudo e depois tens que. Eles têm algumas livros que dá para depois integrares, mas já tens de ser a tua mão. Ok. Eu por acaso não sei muito bem como é que ele funciona, mas imagino que seja um container, basicamente, e aquilo corre dentro do ambiente de Expo. Quando faz eject, ele basicamente extrai-te a aplicação toda de React Native, mas depois tens que fazer a tua configuração à mão, não tens acesso a estas coisas fancy todas que a Expo te dá. Ok. Entretanto, temos no Instagram o Rui Neves a dizer que penso que tem a ver com a questão anterior de considerar PWA versus React Native, que acho que acaba por ser uma decisão ponderada entre diversos fatores, timings, business, que está associado aos timings muitas das vezes, capabilities nativas que queremos usar e o tipo de aplicação. Eu acho que aqui, tirando a questão das Instant Apps e como é que era a outra que eu já esqueci, pronto, mas o equivalente às Instant Apps. AppClips, exatamente. Eu acho que tem muito a ver com o padrão de utilização. Eu pessoalmente, e isto principalmente, mais uma vez, porque a web está muito, muito partida, porque eu já, tirando a questão do browser fazer uma série de coisas que eu preferia que ele não fizesse, como o próprio Chrome do browser, ou seja, a navegação, etc., andar ali a dançar constantemente, dependendo de se eu estou a fazer scroll, se não estou a fazer scroll, que é uma feature que muitas das vezes era preferível não ter, porque só atrapalha. Ou seja, tenho isso, tenho os cookies, tudo isso conjugado cria uma experiência péssima, mas se essas coisas não existissem, a experiência em web, na maioria dos casos, por exemplo, Instagram, estou a pensar em Instagram, uma aplicação que eu uso muito, quer dizer, para quem anda a ver o feed numa aplicação nativa ou ver o feed na web, honestamente vai dar a mesma coisa. Depois, então coloca-se a questão de as coisas más, dependendo da quantidade de utilização que eu vou ter, acho que afeta muito a decisão. Eu costumo dar muitas vezes o exemplo da Zara, e nós somos patrocinados pela Zara, não somos nada. Costumo dar muitas vezes o exemplo da Zara. A minha namorada ela usa bastante a app da Zara para fazer compras e investigar coisas. A Zara eu acho que é um excelente exemplo de uma app que é usada com alguma frequência, mas não é uma app usada diariamente, que eu pessoalmente, na situação dela, provavelmente preferia ter uma PWA e não ter a aplicação instalada. Porque é que por acaso, eu acho que até tenho a aplicação da Zara instalada, porque já aconteceu eu precisar, mas porque é que eu instalei? Porque a experiência na web é mesmo fraca, é mesmo, está mal desenvolvido aquilo. Porque se não fosse isso, se estivesse bem desenvolvido, eu preferia honestamente usar sites. Se fosse uma coisa fixe de Zara.com ou whatever, abria, aquilo funcionava bem e não há grande razão para não funcionar bem a não ser um desenvolvimento pobre e depois o browser fazer uma série de coisas que eu preferia que ele não fizesse. Então pronto, eu acho que aí o tipo de aplicação tem muito a ver realmente com a quantidade de utilização que vamos dar à aplicação e isso influencia muito a decisão. E é mais outra vez a questão de depois podes ir um nível abaixo, né? Que é, por exemplo, se tiveres uma app bem feita, nativa, ela vai-te otimizar o uso da bateria, vai-te optimizar o uso do network, enquanto que no browser não tens esse tipo de preocupações. Tens que confiar que o browser vai fazer isso por ti, que nem sempre o faz, porque também não sabe quando é que pode otimizar a bateria, quando é que não pode. Tens outras vantagens também em usar aplicações nativas que nem sempre consegues com PWAs. E uma delas são essas
que eu falei. Eu acho que a parte das notificações também, eu pelo menos detesto as notificações que vêm do browser. Aliás, quase toda a gente vem ter comigo que não é muito ligado à era da tecnologia, pede-me para desativar aquilo, não sei como é que aquilo lhe apareceu. E acho que na alternativa isso está muito melhor, não é? Mas pronto, é um bocadinho uma escolha. Vamos ver também para onde é que isto nos leva. Pois. Sim, acho que é uma questão de ver o desenvolvimento da plataforma, porque, por exemplo, na web mobile especificamente, que é o assunto de hoje, não há grande razão para as plataformas não darem as capacidades, especialmente a partir do momento em que eu instalo, ou seja, eu fiz o add to home screen ou instalei a aplicação web, neste caso, não há grande razão para as notificações não se comportarem exatamente como as push notifications, as notificações nativas se comportam. Eu acho que a queixa aí sim tem muito a ver com a forma como elas se comportam no desktop, porque nós estamos muito habituados a lidar com notificações no desktop. Acho que é mais isso. Lá está, são opções das plataformas de quererem tratar a web de uma maneira diferente, e eu mantenho a minha posição para já, pelo menos, de que a Apple tem sido um grande detrator, porque eles não têm interesse nenhum em que a web ganhe mais proeminência. Estamos a falar de coisas boas especificamente no React Native, mas então, eu gostava de perceber o que é que vocês acham, e aqui pergunto ao Sandro, o que é que achas que são coisas que podiam estar melhores no React Native? Eu acho que, principalmente a nível de developer experience, a nível de debugging, tooling, acho que ainda estão. E isto é mais fácil. Quem vem de native tem provavelmente uma opinião mais forte sobre isto, porque é mais fácil em native tu, por exemplo, queres optimizar o uso de bateria na tua aplicação, tens uma série de tools em que basicamente eles fazem-te logo tracing e dizem-te logo, olha, aqui que estás a gastar bateria, aqui não estás. Em React Native não tens, porque basicamente tu vai te dizer que é na bridge que estás a gastar bateria. Top. Obrigado. É no telemóvel que estás a gastar bateria. E depois é toda esta parte também de, né, como tens uma layer acima, queres fazer debug, está a crashar, às vezes crasha no lado nativo, tu não percebes muito bem porquê. Acho que é mais por aí. É um caminho que ainda tem que ser percorrido. O React Native também nem na versão 1 está, não é? Ou seja, estamos na 0.44. Ainda tenho um longo caminho pela frente, apesar de já estar aqui há cerca de 3 anos, se não estou em erro, mas acho que ainda tenho ali eventualmente vamos assistir provavelmente a um fork do React Native, como foi no Node, de lançarem o IOJS, e o React Native quando voltar esse fork, quando voltar a ser React Native, salta logo para a versão 4. É capaz. Exato. Vamos ver, mas acho que é mesmo aí o grande problema, porque depois também tens aquela parte tens o package manager de JavaScript, tem que ter as libs todas, depois tens a parte nativa, o Gradle em Android, o Copods em iOS. Às vezes um problema está num lado, às vezes está no outro, depois tens incompatibilidades do lado nativo, quem nunca teve do lado nativo e vier só do JavaScript, encontra grandes dificuldades aí. Acho que é aí mesmo que é a maior dificuldade. Ok, e tu, Gradinho? Caramba, Granado. É que eu estou sempre a fazer confusão porque tens um nome super parecido de um colega meu, então estou sempre a querer chamar Gradinho. Granado, qual é a tua... Não, concordo com o Sandro. Pelo menos na minha altura, eu comecei com o React Native na versão 0.10, ainda não havia suporte para Android. Foi uma história engraçada essa. Boa sorte de encontrar, perceber porque é que estava a crashar. Não percebias, não dizia, só dizia estourava e estava ali, e depois andavas ali a fazer debug até encontrares. Não, mas acho que eu concordo com tudo que o Sandro disse. Acho que eles estão a trabalhar nisso, obviamente, demora bastante tempo. Continuo a achar que a bridge, a ideia é fixe. O facto de ser assíncrona, em que tudo funciona com promises, em coisas que muitas vezes não tinham que ser promises, por exemplo, tira um bocado a ergonomia de isto aqui a nível de programação, quando estás a programar e quando sentes que uma API é ergonómica ou não. Eu lembro-me perfeitamente de achar que certas coisas não havia... Quer dizer, há um motivo que é a bridge e tem que ser assíncrono, sim. mas coisas que tu sabes que
não seriam normalmente, por exemplo, a nível nativo ou mesmo a nível da web, por exemplo, storage e etc. E tu estás a lidar sempre com promises, ou seja, tens de estar constantemente a pensar que tudo o que estás a fazer, se tiver acesso a APIs nativas, cálculos de tipo de posições, etc., acabam por ser nativos. Não é tudo, obviamente, podes criar constantes e passá-las a nível, passá-las para a aplicação de JavaScript a nível de uma forma síncrona, mas se queres alguma coisa dinâmica, tens que lidar com a parte assíncrona. Eles estão a trabalhar nisso, acho que é o Fabric, não tenho a certeza absoluta, mas uma das grandes razões é mesmo acabar com essa layer assíncrona entre a comunicação JavaScript e a layer nativa. De qualquer das formas, com a evolução da linguagem do JavaScript especificamente, coisas como a 5.8 não simplificam bastante essa ergonomia das APIs? Acho que o Granado está a falar mais a nível até de performance, não é? Porque depois a nível não só performance, eu estou a falar um bocado a nível de, por exemplo, porque a minha experiência também era um bocado quando estava a desenvolver uma aplicação para Android, iOS e web, e aí sim tu tens que tens várias layers, certo? E se queres ter write once, como é que é? Write once, whatever. Yeah. Aí sim, tipo, aí tudo tem que... desculpem, eu disse qualquer coisa que pareceu Siri e apareceu uma Siri aqui em cima. Não, eu acho que a Apple percebeu que nós estávamos aqui a criticá-los um bocadinho. Sim. Não, eu sei que isto parece um bocado, parece que estou a ter um discurso negativo, obviamente estamos a focar um bocado nas partes que eu gostava menos, mas React Native acho que é uma das grandes invenções do século XXI a nível de desenvolvimento. Não, estou a falar sério, não, a sério. Temos a cura não, temos a vacina de Covid, temos a nível de desenvolvimento. Estou a brincar contigo. Não, mudou completamente o paradigma. Eu lembro de quando o React Native apareceu e as nossas discussões, o Sandro e eu discutíamos na altura sobre sim React Native ou não, e agora vemos, tipo, o Sandro faz aplicações React Native e mudou o paradigma completamente da indústria, como o pessoal de programa e etc, e como faz aplicações, fez empresas gigantescas a usar com o nome, não é? Isto aqui não é alguma coisa só de nicho, mas sim, tipo, obviamente voltando à parte assíncrona e etc, sinto, mesmo com a 5.8, sentes que acaba por ter problemas de performance, mas há coisas que não deveriam ser. Obviamente há edge cases e eu estou a pensar mais nesse ponto, mas uma das coisas que falavas, Granado, por exemplo, do local storage, existem depois livros que o pessoal foi lançando, e há uma que é do pessoal do Alibaba, por isso usem com cuidado, que resolve essa situação. Basicamente eles prometem, acho que é 40 vezes mais performance, algo assim, e usam uma API síncrona para escrever e ler do local storage. Síncrona. Enquanto que a de React Native que está embebida lá é a API assíncrona. E provavelmente também tem um bocado a ver com isso que o Granado está a falar. A própria comunidade, e é aqui que eu acho que o React Native é ainda melhor do que o Native. Programei em iOS muitos anos, em Android muitos anos, em Windows Phone também, se quisermos falar disso. E a comunidade JavaScript e React Native é 10 vezes melhor do que qualquer uma destas nativas. Tem mais gente, o pessoal contribui mais, e isso também ajuda muito a que as dificuldades também sejam ultrapassadas. Já agora, essa comunidade é tipicamente composta mais de pessoas que vieram da web para o React Native, não tanto de malta que veio de outras plataformas nativas. Aliás, eu vou ser banido de alguns grupos agora. Aquele gajo estava a falar de React Native, não nos enganaram bem estes anos todos. Não, eu sinceramente até acho que, obviamente que isso é um exagero, mas eu acho que às vezes a comunidade React Native produz mais, não produz nada, isto é tudo uma mentira o que eu estou a dizer, mas às vezes estás à procura de uma coisa qualquer para a web e encontras muito mais facilmente para React Native. A sério? E tu pensas, como é que, sim, tipo,
tu queres ter uma experiência nativa em web, certo? Tipo, há coisas que tu tens a certeza absoluta que vais ter em React Native e elas não existem para a web. E tens tu que as fazer. E é isso. Depois podemos também falar um bocado porque é que as PWAs, porque é que a web não evolui. Tem a ver muito com o ecossistema e com a forma como programas, como a de ferramentas e tooling, etc. Mas sim, eu acho que por acaso o React Native tem uma comunidade brutal. Ok, engraçado, interessante. Mas de qualquer forma, este padrão que neste caso tu estavas a descrever, que foi o teu comportamento de malta que estava inativo e eventualmente migram para React Native, é assim tão atípico? É um bocadinho. É assim, para um mobile developer, e eu fiz esse caminho, e tem outro pessoal na empresa que fez comigo, é um caminho complicado, não é? Porque acabas de sair da tua zona de conforto, tem que estar muito habituado àquilo, e de repente antes para um mundo que a cada 15 dias sai uma framework nova, que é isto, né? Saíram duas frameworks de JavaScript novas enquanto estávamos aqui nesta conversa. E que o mobile é tudo muito mais estável, etc. E acaba por ser um bocado assustador. E há muita resistência da parte dos mobile developers em fazerem este caminho. Acabam por olhar sempre um bocadinho com desconfiança. Também somos aversos à mudança, muitas vezes. Sim, eu já investi tanto a aprender a fazer as coisas de uma determinada maneira, por favor, não me ensines, não me obrigues a aprender de outra maneira. Isto, estamos a falar para React Native, mas eu senti o mesmo quando nós estávamos em Steel Swift para iOS, que foi a primeira mudança de linguagem a nível das plataformas móveis. E o pessoal do iOS ficou todo, em vez de ficar contente, porque o objetivo é intragável, né? Ficou um bocado tipo, agora vamos estar todos ao mesmo nível, não é? Claro. Cuidado. Então agora que eu já aprendi isto, dizes-me para voltar ali para trás. Agora que eu sou bom, vou ter que começar de novo. E aqui é o mesmo, não é? O mobile developer está habituado àquilo, está na sua zona de conforto, e de repente vai para JavaScript com um mundo do web todo atrás, em que tem, provavelmente tem na equipa muita gente que sabe muito daquilo e acaba por ter de passar ali um bocadinho a aprender. Claro que depois vai ter outras vantagens, não é? Quando é sempre que é preciso ir ao lado nativo, o próprio deploy para as stores, problemas com dependências nativas, etc. Em que depois tem um background que lhe dá muita ajuda nisso, enquanto que o pessoal que vem do web não tem. Claro, é uma realidade nova. O life cycle é muito diferente. E eu, por acaso, gostava de falar do life cycle, se calhar um bocadinho mais à frente. Okay. Aqui um fenómeno engraçado. Que é uma diferença fundamental e eu quero também que o Granado elabore um bocadinho a coisa de ser mais fácil encontrar para React Native do que para a web. Como estavam a dizer, a certa altura o JavaScript era impossível a gente ir à casa de banho, voltar e não terem sido lançadas 4 frameworks novas. E 3 já tinham sido deprecated. Exatamente, outras 4 já tinham sido deprecated. Era um fenómeno muito interessante que eu sinto que entretanto desapareceu no ecossistema de JavaScript. O que eu via, estava sempre a dizer o pessoal está sempre pronto para saltar na carripana seguinte, estava sempre a surgir a nova cena, a nova framework, era mesmo ridículo. De qualquer das formas, deixa de ser um fenómeno interessante porque demonstra uma receptividade à mudança extremamente elevada de um ecossistema, neste caso JavaScript developers. Entretanto, eu sinto que a comunidade deixou de ser um bocado assim. E eu não sei porque é que isso aconteceu. E eu não sei se partilham sequer da mesma opinião que eu. Ou seja, a minha percepção atualmente é que o pessoal já é um bocadinho mais averso a essa mudança constante. Até pode surgir uma coisa gira, enquanto que antigamente saía uma coisa, o pessoal, quase toda a gente sabia, saiu isto, já ouviste falar. E a maior parte do pessoal já ouvi, já estive a experimentar, ando a ver se aprendo, a ver se faço um projeto, faço uma coisa. Eu ouvi isto constantemente. Hoje em dia já não ouço isso, honestamente, do ponto de vista de JavaScript Web Development. E é curioso que, neste caso, no mobile, parece que no mobile nativo não existe esse comportamento, e também é curioso que na web, entretanto, esse comportamento deixou de existir. Vêem alguma razão para, em primeiro lugar, no mobile nunca ter sido assim, e vêem alguma razão para na web isso ter deixado de ser assim? Granado? Na web, eu acho que
certa forma, algumas coisas estabilizaram, principalmente, por exemplo, agora tu encontras bastantes bundlers a saírem, acho que é Snowflake ou etc. Tens o ESBuild, agora existe um que é o Sucrase, que basicamente é para Development Mode, para substituir Bible, é muito mais rápido, etc. Não compila para ES5. Porque tu enquanto o pessoal está um bocado farto do Webpack, porque sente que estabilizou, está a ver, tipo, está lá parado e quer encontrar uma coisa nova. E não escala a nível de performance, fica, as pessoas sentem que está um bocado parado, mas ao mesmo tempo tens soluções, por exemplo, como o Next.js, que basicamente resolve todos os problemas que toda a gente tinha até agora, supostamente, e com isso tu deixas de ter, porque resolve, por exemplo, o problema de React não ter uma framework e não ter uma forma específica de fazer coisas. E com isso eu acho que começas a ter uma comunidade, quanto maior a comunidade, é a mesma coisa com o Webpack, tens muito mais documentação, consegues encontrar resolução para problemas muito mais facilmente, coisa que não tinhas antigamente. Quando saiu o React, havia Angular também e estavam mais ou menos par a par, tinhas Ember que estava a morrer e eles continuam a desenvolver, mas etc. Agora tens Vue, mas criaram-se clusters e então acho que a web está mais ou menos estabilizada, porque mesmo apesar de React, por exemplo, lançar a versão 17 e o pessoal queixa-se, não mudou nada, não sei o quê, mas se mudasse, queixavam-se todos. Claro. Não é? Mas eu acho que as APIs, não é as APIs, os problemas que, por exemplo, que estão resolvidos ou que estavam resolvidos em desenvolvimento nativo, na minha opinião, em termos de coisas básicas, tipo de routing, etc., criação de views, interação e etc., que estavam resolvidas em nativo, e é por isso que eu sempre senti que quando ia para React Native, quando fazia alguma coisa em React Native, era quase um sentido de liberdade, em que não tinha que pensar muito no que estava a fazer, tipo, se tinha que ter cuidado com em drag and drop, em estar a fazer os cálculos corretos, não sei se é claro isto, mas na web tu tens estes problemas e continuas a ter, apesar de teres algumas coisas que já te ajudam a fazer isto, mas eu acho que muitos dos problemas estão a ser agora resolvidos e obviamente começam a estabilizar e então já não há necessidade de criar coisas novas constantemente. Claro que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos vai haver sempre alguma coisa melhor, por exemplo, que React. A Web Platform tentou criar os Web Components, mas aquilo não é resposta para nada, não é? Não quero falar mal sobre Web Components, mas aquilo não é uma resposta para uma framework, por exemplo. Continuas a ter que ter uma framework em cima do Web Components. Por isso, acho que é um bocado essa a razão. E no mobile, porque que essa predisposição para coisas novas? Se calhar não é, porque não existia opções, ou seja, usas a nossa maneira de fazer e é... Não, sim. Não, olha, por exemplo, no web, ninguém tem ownership da web, não existe uma web platform. Certo. Tens Google Chrome, tens Safari, tens etc. E cada browser, obviamente, tu estás a falar de low-level primitives, certo? Mas quando tu vais para nível nativo, quem é que controla, por exemplo, Android? É Google. Claro. E tu tens todo o ecossistema criado pela Google. Tu vais para iOS, tens todo o ecossistema, quer dizer, tu não vais programar com a VS Code uma aplicação da iOS, tu usas Xcode. Tu tens todo o ecossistema montado e como esse ecossistema, por exemplo, quem criou o Webpack foi um grupo de gajos, quem criou o React, obviamente foi o Facebook e ajudou imenso a que React fosse o que fosse, e é o que é. Angular, a mesma coisa, Vue foi criado por um gajo, cresce, percebes? E o Webpack cresce, mas não é... tem a parte de confiança, mas ao mesmo tempo não tens um... o Webpack agora é um ecossistema gigante, claro. Mas quando começou era só um projeto, era um side project. Claro, acaba por ser mais restritivo o surgir com algo, porque as próprias plataformas já respondem a essa necessidade. De qualquer das formas, do ponto de vista de
adotar, porque continua a haver bibliotecas, módulos, etc. Sentem que no mobile, e pergunto agora aqui, Sandro, sentes que no mobile existe receptividade e procura de bibliotecas para problemas comuns? Sim. Eu lembro, por exemplo, em Android toda a gente usa o OKHTTP para extrair as APIs de Android de HTTP, etc. O que acontece foi que, primeiro, as comunidades, acho que uma das grandes diferenças é que as comunidades são muito mais pequenas em mobile. Não é? Há muito mais gente a programar para o web do que para o mobile. Isso faz com que existam menos mentes na comunidade e naturalmente surgem menos coisas. Depois, acaba por são mais pequenas, surgem as libs, as frameworks, o que for. O pessoal acaba por, é pequeno, agrupa-se ali e trabalha em cima daquilo. Só quando há mesmo uma rescisão, um divergir de ideias muito forte é que nascem coisas diferentes. Eu lembro que em Android existiu o OKHTTP, que era da Square, ou é da Square, ainda existe, e de repente a Google achou que não era aquela a solução, e então lançou o Volley, ou acho que é Volley que se chama, também para fazer pedidos HTTP. Ninguém usou, continua toda a gente com OKHTTP. O próprio Facebook no React Native tinha OKHTTP embebido lá. E acho que é por aí. Acho que comunidades mais pequenas tendem a agrupar-se mais, a estar mais focadas naquilo. Quando é uma comunidade maior, mais gente, mais mentes, e o pessoal acaba por ir um bocadinho, tentar um bocadinho ajudar noutras áreas e tentar se destacar de outra maneira. Acho que é um bocadinho por aí. Não vamos comparar os tamanhos da comunidade do web ou da Android ou da iOS. Não, ok. E por falar de comunidades, temos uma outra comunidade que, neste caso, veio uma pergunta do Zoom, que é, opá, e o pessoal, isto no ApoGS não podemos estar a puxar pessoas para fora do GS, mas há alguma consideração sobre o Flutter? Porque, regra geral, isso também é uma pergunta que surge logo quando o pessoal começa a considerar quero desenvolver para telemóvel, e vi que existe o React Native, existe o Flutter. E qual é a vossa posição? Eu acho que o Flutter teve um grave problema, que foi a linguagem que escolheram. Né? Aquilo é Dart. Portanto, voltamos ao centro da comunidade. Aquilo promete muitas coisas, está engraçado, o conceito, acho que funciona bem. Ao contrário do React Native, já vai na versão 2, acho eu. Assim. Tem a Google por trás a puxar bastante por aquilo, paga a quem usar, etc. O outro lado é que tem uma comunidade minúscula, tens um problema, boa sorte. E voltamos a sempre a mesma questão, que é a comunidade. Né? Quanto mais gente estiver num assunto e faça um assunto, mais fácil. Claro. E tu, Granado, tens alguma opinião a dar relativamente ao Flutter? Não tenho opinião a dar sobre Flutter, por acaso. Não? Ok. Eu, por acaso, nunca experimentei. O React Native já experimentei. Aliás, usamos aqui na Moxie. Flutter, não consideramos sequer... Desculpa, nós consideramos Flutter, mas não abordamos pelo Flutter por causa do acesso ao talento, pelo tamanho de comunidade. Logo isso são duas razões tão fortes, pelo menos do ponto de vista de um negócio. Sim. Ou seja, se estamos a falar de este fim de semana vai estar a chover e vou estar por casa e está-me a apetecer aprender alguma coisa, sure, acho que sim, pode fazer sentido aprender Flutter para ver a abordagem, e talvez se eu for fazer um projeto para mim mesmo, talvez faça sentido se eu tiver com pachorra para aprender Dart. Agora, do ponto de vista a depositar o futuro do meu negócio potencialmente numa tecnologia que é recente, voltamos àquela história do saltar na carripaina seguinte. O problema de estar sempre a saltar na carripaina seguinte é que vamos apanhar muitas carripainas que estão com o pneu furado, que se calhar não vão para o sítio que a gente quer ir, e pronto. Então se for da Google... Pois é, ainda por cima a Google, que tem um histórico fantástico de lançar coisas que não usam, e que porque não usam, a qualquer momento deitam abaixo, e mesmo quando usam, não são muito protetores das suas próprias soluções. Sim. É género, isto não está a pegar tanto quanto deveria, kill it. Foste tu que disseste, Granado, como é que é kill baby, kill, assim uma coisa. Don't be afraid of killing your babies. Exato, don't be afraid of killing your babies. A Google é perita em fazer isso. Isso foi uma das razões, por acaso, quando
eu adotei o React. Eu adotei o React porque o Facebook usava React. Além de ser uma abordagem muito interessante, era completamente inovadora quando surgiu, foi principalmente pela segurança de que, ok, o Facebook está mesmo investido nisto, não é? Houve meia dúzia de engenheiros lá dentro do Facebook que decidiram criar uma coisa porque estavam todos entusiasmados e até mandaram para cá para fora e saiu by Facebook, mas se calhar não é bem by Facebook. Não, aqui foi um statement do Facebook, isto é o que nós usamos, nós acreditamos nisto, se quiserem usem. Espetáculo, ok, pronto. Aí dá uma confiança mesmo grande. E a não ser que eu veja a mesma coisa da Google, que vai ser naturalmente muito difícil porque eles não vão começar a transformar tudo na plataforma Flutter, acho que é muito difícil apostar na plataforma assim à toa. Pelo menos eu não depositaria o futuro do meu negócio numa coisa assim. Acho que, por exemplo, a Apple é um bocadinho diferente, por exemplo, com SwiftUI, em que eles, por exemplo, agora se queres lançar uma widget, pelo menos no lançamento das widgets, acho que continua a ser a mesma, tu tinhas que as implementar em SwiftUI. Não podias, mesmo que a tua aplicação fosse nativa, tu tinhas que, as APIs são todas em SwiftUI. E a Apple gosta de promover as tecnologias que desenvolvem. Eles não funcionam, é um bocadinho diferente porque eles não funcionam, a estrutura é completamente diferente da Google, em que a Google é muito mais descentralizada. É descentralizada, certo. Obrigado. É descentralizada, enquanto que a Apple não existe uma pessoa. A empresa, uma pessoa é a Apple e toda a gente é a Apple. Por isso, se eles lançam Swift, eles é tipo um produto da Apple, é tipo um iPhone, Certo. é um Apple Watch. SwiftUI é um Apple Watch também. Por isso, acaba por ser um bocadinho diferente. E claro que o SwiftUI, apesar de muita gente, porque não é só instalar, tu tens que mudar a tua aplicação, é um bocadinho diferente. E sim, o React Native é a mesma coisa, é um produto Facebook, que não é igual para todas as ferramentas. Por exemplo, o Relay, ninguém tem que usar o Relay para nada. E o Facebook recomenda, usa aquilo internamente, mas não usa só o Relay, usam outras ferramentas, enquanto que React é parte core de tudo aquilo que eles fazem atualmente. Ok, eu acho que se calhar avançamos aqui com o tema. Eu tinha uma última pergunta ainda relativamente ao React Native, que eu há pouco perguntei o que é que podia estar melhor. E aqui queria mais o vosso insight, que estão inseridos no meio. O que é que são coisas que estão prestes a melhorar bastante no React Native? Eu imagino que vocês acompanhem bastante a plataforma. Estão por dentro do que é que vem aí que possa melhorar bastante a percepção, a experiência da... Sim. Basicamente, uma das coisas que eu estou otimista em ver melhorar é a performance. O Facebook está a construir um engine de JavaScript. Nós já usámos também na pool, que é o Worms. Mas que só corre em Android. Agora na outra versão já corre experimentalmente em iOS. Porque a iOS agora permite, não é? Sim. A iOS agora permite ter motores nativos diferentes. Eles faziam um enforce disso antigamente. E com isso espero que também venham ganhos de performance. Se bem que iOS não é um grande problema, mas pelo menos usarem ambas as plataformas o mesmo motor, acho que primeiro vai simplificar, porque às vezes há bugs específicos que é só de um engine ou outro. É muito difícil acontecer, mas às vezes acontece e é muito difícil descobrir, porque depois em debug aquilo corre no engine do Chrome, porque está attached ao Chrome, etc. Por isso, quando esses bugs acontecem é muito difícil de perceber e de descobrir, e assim acho que é uma das grandes coisas que eu estou expectável para ver o que vem aí, e à espera da versão 1 para ver se por acaso, eu vou querer saber o que é que se passa aí. Diz, Granado. Não, eu acho que eles vão fazer o mesmo que React. React estava na versão 0.14 e passou logo para a 15. Lá está. Por isso porque eles não seguem sem ver, acho eu. Pelo menos com o React Native. Não sei, o Facebook e toda a gente sabe isto agora, mesmo com o React, o Async Mode, etc. Eles deixaram de publicar public roadmaps. Eles antigamente diziam quando é que iam sair coisas, etc. Uma das coisas que estou, apesar de não estar ativamente a desenvolver em React Native, é Fabric, que é trazer... é tipo Fiber, e é o conjunto de Fiber, acaba por ser Fabric,
daí vem o nome, e é todo este boost de performance em melhorar a bridge, a renderização, etc. Basicamente, trazer mesmo uma experiência quase nativa em termos de performance, não de experiência, para React Native. Ok. Se fala que o Facebook já usa isso internamente e ainda não. Sim, mas não está puseram para fora. Fala-se, não sei sim, se é verdade. porque isto são features que são tão complexas em termos de. Porque o React não é só usado pelo Facebook internamente, ou seja, eles podem usar e usam aquilo como fazem dog feeding, não é? Mas se lançam alguma coisa e de repente todas as aplicações do mundo que consomem React e React Native começam a quebrar, porque acaba por ser um problema da PR. Claro. Mas sim, estou para ver como é que vai ser. Ok. E ao nível do tooling de desenvolvimento, porque estavam a dizer que uma das dificuldades era perceber por vezes o que é que está a acontecer, onde é que está a correr mal. Está alguma coisa na calha que vocês tenham noção? Usando todo o mesmo engine, acaba por simplificar aí nesse processo. Okay. Agora é muito difícil porque também a nível de tooling, por exemplo, o pessoal na comunidade da iOS já está a começar a querer migrar para Swift Package Manager, que é basicamente o que vai substituir o CocoaPod, vamos ver, mas em princípio o nível React Native para mudar isso ainda vai demorar. É sempre correr um bocadinho atrás, né? Porque temos que esperar que saia algo nativo para depois migrar em React Native para isso. Por isso tem que se esperar aí um bocadinho para ver, mas é muito difícil também melhorar nesse aspecto, porque tem sempre ali uma camada intermédia que eles não controlam, não é? Ok. Se calhar passávamos então aqui para o tema do App Development Life Cycle, concretamente kickstarting a project, developing, releasing e maintaining a project. Assumindo e com bastante certeza que a maior parte do pessoal que faz parte da nossa comunidade e que assiste a estas coisas são web developers. O que é que para alguém que está habituado a desenvolver provavelmente PWAs e websites, aplicações web no modo geral, o que é que muda assim radicalmente? Um acidente. O que é que muda radicalmente para alguém que está habituado a desenvolver para a web e que, olha, prepara-te que isto e aquilo vai ser bastante diferente? Acho que não sei se à vontade. Primeiro que queira fazer jump-in. Em termos de React Native, tens que lidar obviamente com as App Stores e o deployment é completamente diferente. PWAs, eu acho que apesar de teres que mudar algumas configurações, tens de ter algumas considerações em termos de onde é que está localizado, etc. Mas não muda nada, basicamente, é só instalas aquilo. Acho que o problema está mais... Não é um problema, tens de configurar Service Worker, por exemplo. Sim. Se não tiveres HTTPS, tens que ter. Obviamente toda a gente agora tem HTTPS, mas não muda grande coisa em termos de desenvolvimento. A partir do momento que está instalado, acho que não muda grande coisa em termos de desenvolvimento e deployment. Eu aqui referia-me concretamente, ou seja, para pessoas que estão habituadas à web e que vão pegar ok, desculpa, pensei que estavas a perguntar PWAs. Em React Native, lá está, é diferente. Ainda agora estavam a dar o exemplo, olha, eu que estava se calhar habituado a usar um Create React App, ou seja lá o que é que tu fazes para teres o teu boilerplate inicial. Aqui se calhar vais usar outra coisa, então tens uma coisa é arrancar o projeto, depois é a experiência de desenvolvimento, e eu gostava de perceber o que é que são tools que vocês usem e que recomendem que o pessoal explore. Já deram aqui o exemplo do Expo, neste caso para fazer o Kickstart. Em termos de development, gostava de perceber o que é que há que vocês recomendam. Depois a release, como já foi referido, é bastante diferente. E depois a manutenção, o que é que as pessoas devem estar à espera, porque lá está, se eu estou habituado a desenvolver um site, fazer manutenção é uma coisa e os ciclos de atualização são controlados por mim, enquanto quando eu estou numa store já não são controlados por mim. É mais esse, ou seja, o life cycle todo, o que é que muda? Eu acho que o que muda e o paradigma aqui de um web developer para um mobile developer é o que eu estou sempre a chamar a atenção ao pessoal da minha equipa, depois de lançarem mobile não há volta a dar, ou seja, aquele bug vai ficar lá. Okay?
É preciso ter mais cuidado, é preciso ter mais atenção, é preciso pensar em migrações, pensar que users antigos vão ter apps antigas, com bugs antigos, com certos comportamentos antigos, e isto traz outro tipo de pensamento que se tem que trazer, porque mesmo a nível de back-end, de APIs, porque é muito mais difícil quando se mete o web a barulho, porque sabemos que 1000 users ainda estão a usar a aplicação que foi lançada há 10 anos atrás. E é muito normal ver isso. Depois, para um web developer, acaba por ser todo este processo de pensar nisto, não é? Porque normalmente os web developers estão pensados, ok, acabou, lancei a nova versão e acabou. Aqui não, depois é a parte toda de debugging, e aqui é mesmo frustrante porque um web developer faz inspect no Chrome e tem ali tudo, network, performance, tudo, quer alterar alguma coisa, não sei se esse lá altera, vê lá como é que fica, não sei o quê, e a mobile, a música é outra, não é? Primeiro que se tiver em Android e quiser usar o emulador, que em Android é emulador, boa sorte, 2 minutos para fazer boot, super lento, a primeira vez não vai conectar ao packager, 1001 coisas. Se quiser usar o iOS vai ser melhor um bocadinho. Sempre que fizer uma alteração, se tiver auto-reload e se conseguir, até vai funcionar bem, e auto-reload é relativamente recente. Os web developers vão ficar todos como é que é possível, mas sim, ainda para há 3 ou 4 versões atrás não existia em React Native. Ou seja, sempre que querias fazer uma pequena change, eras obrigado a voltar a correr o package, lançar novamente a app, fazer reload, ir ao ecrã que queres ver e ver. Toda esta experiência é muito mais difícil em React Native e em mobile. Depois toda a parte de deploy para a store e aqui coisas como gerar certificados em iOS, em Android, gerar aqui store, assinar a build, fazer upload, changelog, tudo, obrigado, muito mais cuidado, esperar por reviews, receber comments de reviews, ter que reagir a isso, tudo isso adiciona mais uma layer de dificuldade, quem o é, basicamente somos nós que controlamos. Claro. Deploy e siga, não há ninguém a ver que a aplicação em iPad está partida e por isso não pode ser deployed, ou que meteste isto e segundo as guidelines não podes meter, ou que falaste em Android na Apple e por isso tens que mudar isso. Claro. Acho que são estas as principais nuances de um web developer que muda para mobile development. Tirando isso, é programação, não é? Programação, claro. Olhando para cada uma das fases, e temos by the way, ainda relativamente à questão do Flutter ORM, no Instagram está toda a gente a dizer React Native, React Native, React Native, React Native fácil. Pronto, é a opinião geral. Temos o André Cruz a perguntar se já usaram Ignite, que é uma alternativa ao Expo. Não sei se estão familiarizados. Tem alguma opinião? Nunca usei, mas uso algumas tools deles. Ok. Parece-me bem, mas nunca usei. Ok. E tu, Granado, tens alguma opinião relativamente ao Ignite? Nunca ouvi falar. Não estás familiarizado. Ok. Olhando então para as várias fases do life cycle de desenvolvimento, e aqui para quem nos esteja a ouvir e tenha curiosidade, temos aqui mais uma atenção para o futuro. Exato. Ok, pronto, a gente já fala sobre isso, que é o Rui. Pronto, vou falar então. O Rui Neves está a dizer algo, a ter orientação para o futuro do React Native é também o JSI, JavaScript Interface. Eu não sei, eu confesso que estou completamente leigo relativamente a esse tema. Vocês percebem sobre o assunto? Não sei a que é que ele está a referir. Sei que vai haver alterações aí também e provavelmente é o que o Renan estava a dizer deste fábrico que vem aí com muitas coisas novas. Sei que a Google também está, e provavelmente é disto que ele está a falar, a Google também está a melhorar as APIs para dar melhor suporte também a JavaScript, etc. Provavelmente será que ele está a falar. Ok. Rui, se quiseres elaborar um pouco, além de poderes entrar no Clubhouse, também podes elaborar aí nos comentários. Pronto, o que é que eu ia perguntar? Então, para dar insight para pessoas que estejam a começar, e porque às vezes é preciso investigar um bocadinho e existem muitas opções e o pessoal não sabe o que é que deve usar. Já deram a dica do Expo, que pode ser um bom arranque para não partir de uma folha em branco, que tem aparentemente então Create React Native App.
Do ponto de vista de desenvolvimento, o que é que são ferramentas que vocês usam constantemente ou que recomendam que o pessoal use? Nós usamos muito o React.tron para debugging, em que permite fazer, em vez de fazer console logs para a consola do browser em debug, permite fazer console log para lá. Como é que chama? React.tron. Altron, ok. Permite também, se usarmos Redux, imprimir para lá o estado da máquina. Permite fazer debugging networking, uma série de coisas. É uma tool que nós usamos muito. Outra recomendação é explorarem um bocadinho de quem vem do web, explorar um bocadinho também de desenvolvimento nativo, explorar um bocadinho como é que funciona o nativo e também terem um bocadinho de background disso, porque vai ajudar mais tarde ou mais cedo. Ok. E depois a usar o que já usam em web. Não há muito segredo aí. Sim, por isso, justamente no facto de ser de React, desde que não sejam coisas que dependem de um DOM e coisas do género, muitos dos módulos que usam vão ser compatíveis à partida com o ambiente. E tu, Granado, tens alguma ferramenta para além destas que sugerisses? Não, em termos de ferramentas não tenho grande coisa a acrescentar. Acho que é muito a ver com a forma como... Eu concordo completamente com o Sandro. Acho que, apesar de ser JavaScript e tu estares a fazer uma aplicação em JavaScript, a programar em JavaScript, o paradigma, na minha opinião, é completamente diferente. Por exemplo, o routing, o sistema de views enquanto que tu tens um sistema de rotas baseado em URLs em web, tu tens muito mais que isso em nativo. Tens stacked views, tens normal, flat views, tens todo o paradigma em termos de routing, em termos de a forma como efetivamente fazes a aplicação, ou seja, não é só passar do web para React Native. Eu concordo com o Sandro que faz sempre sentido e é, por exemplo, eu estou a falar da minha própria experiência, passei do web para React Native em vários projetos, mas o meu primeiro projeto eu não fazia ideia e certas coisas não funcionavam como eu estava à espera porque efetivamente não é assim que se faz em nativo, é um paradigma diferente uma das coisas que me fez tornar um melhor web developer foi ter feito aplicações nativas, porque começas a pensar efetivamente como é que uma aplicação deve funcionar e os paradigmas web que vêm desde que a web existe, em termos de routing, URLs, etc., começam a ser diferentes e então aí sim começas a pensar em aplicações, se queremos fazer aplicações web que têm um feeling nativo, tens que aprender como é que faz aplicações nativas. Porque é que uma aplicação, quando tu usas um site, por exemplo, Instagram ou Twitter, ao bocado estavas a falar do Twitter, eu por acaso acho que o Twitter, a aplicação web mobile, agora é PWA também, é muito parecida com a experiência nativa. Ok. Porque eles foram buscar toda essa inspiração à parte nativa. E eu acho que faz sentido aprender como é que... Obviamente não é aprender a programar outras linguagens, etc., mas pelo menos em termos de arquitetura é bastante importante. Acho que aqui sim tu notas bastantes diferenças. E para quem nunca quem não pensa estar a fazer uma aplicação nativa ou nem tem interesse em... Não existe um use case para usar React Native, mesmo que sejam só utilizadores do web, eu acho que faz todo sentido como developer tentar olhar e ver como é que... Porque aprendes a vezes outro tipo de forma de pensar que só faz com que te tornes um melhor web developer também. Ok. E correndo o risco de dizer isto Até ficas o melhor programador. Sim, e é o que eu estava a dizer, não experimentem só outras plataformas, experimentem outras linguagens e agora... Sim, não, isso aí faz sentido. Onde é que eu posso vir para aqui? Ficas e eu acho que o Sandro tem razão. Por exemplo, eu tornei-me melhor programador de JavaScript porque aprendi outras linguagens, tipo Objective-C, por exemplo. É bastante interessante. JavaScript nessa altura. O quê? E ao aprender os Objective-C deste mais valor ao JavaScript. Não, por acaso o Objective-C tem coisas interessantes, mas... Por exemplo, o padrão dos name parameters no Objective-C é uma coisa que é
hoje em dia é quase standard no JavaScript, o pessoal anda muito mais com objetos de um lado para o outro quando quer passar uma série de parâmetros e muito menos o que tradicionalmente era funções com inúmeros parâmetros e depois a passar uma série de nulls quando eu não preciso de passar este parâmetro, mas quero aquele ali à frente. Isso é um padrão interessante que foi quase importado. Estou-me a queixar daquelas partes em que tinhas que para fazer set text de uma string tinhas que meter uma função do tamanho de mais de 200 caracteres e é isso, e dos logs. Claro. Sim. De qualquer forma, o Swift, aliás, Swift, exato, veio melhorar muitas dessas coisas. É uma versão moderna, pega em várias coisas de várias linguagens e traz a sua versão moderna em termos de linguagem para... Mas o mecanismo mesmo, por exemplo, React Native, eu não sei como é que é agora, por exemplo, quando estavam a criar, já existe, porque, por exemplo, para criar as bridges nativas, pelo menos na altura em que eu usava, tinha que escrever, não valia a pena estar a escrever em Swift, porque tinhas que escrever em Swift e depois para fazer o port tinhas que criar a macro em ainda tens que fazer isso? Sim. Basicamente tens de fazer dois. Não mudaram isso? Porque o Swift não suportava macros, isso era o mecanismo principal. Mas é relativamente simples, tens de fazer o bridging header e passas de Swift para Objective-C internamente e depois importas nas APIs de JavaScript. Mas ainda é preciso, ainda há alguma dificuldade, não é? Okay. Claro que se compensa se for para escrever muito código e quem, por exemplo, para um web developer que tem que escrever código nativo para iOS, 200% recomendável ir por Swift porque a linguagem é muito grande, tem Let, whatever. E aí é muito mais fácil do que ter que aprender Objective-C, que é muito mais verboso. Sim, mais verboso, pois. Isso, para quem está habituado a escrever JavaScript, que é altamente expressivo, acho que essa é uma das dificuldades principais de pegar numa linguagem muito mais formal como Objective-C, onde tudo é uma cerimónia para se fazer. Assim, a produtividade cai porque uma pessoa não está habituada. Sim, já há muita frustração, etc. Swift, e depois arranjem alguém que faça ou copiem os bridging headers e tal. Não é difícil fazer essa parte. Temos mais uma vez o André Cruz a dizer que já tem saudades daquelas funções em Java e PHP com 50 parâmetros. Been there, completamente. Sim, not, by the way, ele mete um not à frente, naturalmente. Sim, por acaso foi um padrão. Eu quando eu comecei a aprender Objective-C, já há muitos anos, agora estou a reparar, quantos anos é que eu aprendi Objective-C? Já nem sei, mas é capaz de já ir para aí 10 anos ou mais, já não sei, pronto, não interessa, muitos anos. E eu na altura programava noutras linguagens, maioritariamente PHP, curiosamente, e alguns JavaScript. Sim, uma das coisas que me chateou mais foi mesmo os name parameters inicialmente, porque chateava-me ter de escrever os parâmetros, porque eu estava habituado a memorizar as funções com os tais 50 parâmetros, ou então a usar esperar que o IDE me desse a ajuda de ok, agora é este parâmetro, agora é este, então pronto, era fácil de lidar. Depois quando eu comecei a usar mais o JavaScript, perdi isso, porque nessa altura os IDEs não eram particularmente bons a conseguir inferir essas coisas do JavaScript por ser uma linguagem muito pouco estruturada ou sem tipos, tirando os GSDocs, etc. Então sim, eu estranhei um bocadinho porque tinha de escrever muita coisa, mas aprendi a gostar e lá está, importou-se isso para o JavaScript agora com essa convenção de passar objetos de um lado para o outro. Foi uma mudança engraçada. Desculpem lá, fui fazer uma trip down memory lane. Ok, uma coisa que eu queria perceber, então estamos a falar de problemas ou mudanças que vão acontecer para alguém que vem da web. Não, desculpem. Ainda falando do life cycle, já falamos ao nível do desenvolvimento de algumas ferramentas e depois quando estão em produção, porque aqui as coisas são mesmo muito diferentes, ou seja, não só porque quando é detectado um problema, o lançar, então, ou corrigir um problema é um procedimento completamente diferente, com garantias completamente diferentes. Que tipo de instrumentação é que pode existir aqui para
primeiro lugar, facilitar o detectar problemas e o que é que vocês usam para lidar com essa situação? Sim, eu estava a falar desse problema. Há uma solução para React Native que é usar Code Push, que é da Microsoft, que basicamente permite fazer alterar o código on demand, desde que não toque em APIs nativas, porque se tocar só se vai a usar o código JavaScript e a app vai crashar logo. Mas também tem que se ter cuidado a usar isso. Depois também tem uma nuancezinha que a Apple permite, mas acho que não está bem. Não gosta muito. Está a permitir. É por aí. Depois está em produção. É normal a monitorização. As stores também já dão muito feedback. Se lançarmos uma build e ela começar a crashar, temos logo alertas. Depois é meter tools do centro e whatever para monitorizar crashes. Estar atento quando uma empresa é grande, como a Apple, estar atento ao canal de suporte, ao feedback que os users dão. Estar atento a social, etc. Porque os users normalmente mal têm um problema, queixam-se, muitas vezes queixam-se em reviews até, por exemplo, estar atento aos reviews que vamos recebendo. Se lançamos uma versão que tem um bug qualquer, provavelmente alguém vai se queixar nos reviews. E é muito por aí, que lá está um sítio que na web não há. Não existe, estava a pensar precisamente isso. São mais canais, mais coisas que temos de estar atentos. Isso também é verdade. Mas aí não noto grande diferença. Outra diferença é também na parte de desenvolvimento, porque com uma coisa simples como send up to background não existe esse conceito em web, não é? Que você pode mudar de tab, mas é diferente e aqui temos todo esse tipo de por exemplo, uma app em web não vai pedir PIN se mudares de tab, não é? E a mobile, quando é uma app do banco ou como a nossa que trabalha com dinheiro, pede PIN. Esse tipo todo de conceitos que é um bocadinho diferente para um web developer e que o mobile developer já está habituado. Mas acho que é por aí. Uma pergunta, por acaso, é uma pergunta mas é também outra coisa que eu acho que é bastante importante, que é testes. Por exemplo, uma coisa que nós vemos como adquirir... Quem faz testes? Não estou a O que é que faz testes? Testes? Não, mas por exemplo, unit testing é uma coisa, se tu quiseres, por exemplo, só testar funções estás a testar a parte de lógica, mas, por exemplo, uma das coisas que notas cada vez mais em termos de teste UI é começar pelo menos eu acho que é uma tendência cada vez maior, é começar a fazer teste end-to-end. Por exemplo, em web é relativamente simples e barato, e quando digo barato, por exemplo, quando vais correr testes end-to-end em CI, só corres aquilo em Linux, abre-te num container, abre-te tipo uma tab de Chrome ou etc., corres os testes e tá. Mas, por exemplo, em mobile é completamente diferente. Tu consegues fazê-lo com um simulador de Android em Linux, por exemplo, mas não o consegues fazer facilmente com um simulador de iOS, porque tens que correr numa máquina nativa, uma Apple Machine, não é? E aí tens que pagar. Sim, como nós estamos a fazer, nós em Apple usamos Detox. Detox. Sim, para fazer end-to-end testing. Vocês fazem em iOS, por exemplo? Sim. Usamos só estamos a fazer em iOS neste momento, a equipa é pequena. E o que basicamente temos Detox, temos uma Mac na AWS, foi lançada há pouco tempo suporte para isso. E basicamente está dentro da nossa infraestrutura, lançamos para lá, usamos GitHub Actions integrado, ou seja, tudo automatizado. Depois faz o upload dos reportes para S3, recebemos os resultados dos testes no Slack, ou seja, acaba por estar bastante automatizado e organizado. Mas sim, em web é muito mais simples, porque usa Cypress e está. Usa Cypress e está a funcionar. Sim. Mas queres fazer o mesmo em iOS, por exemplo, ou estás limitado por exemplo, a AWS agora lançou, mas até há pouco tempo não tinha. E os serviços que existem, tens que correr máquinas dedicadas. Há muitas empresas que, por exemplo, têm um Mac Mini a correr localmente, constantemente, 24 horas por dia, a correr aquilo. E é complicadíssimo. Mesmo a GitHub Actions, quando começas a escalar em termos de empresa, começam a ficar mais caras porque o tempo dedicado que eles dedicam para máquinas, para Apple Machines acho que é 10 vezes mais caro do que... Sim. Nós aí tivemos que migrar por causa disso, né? Porque era muito caríssimo, então tivemos que migrar para um custom worker que basicamente é uma máquina na AWS que fica muito mais barata. Ou seja, se quiserem usar GitHub Actions com Mac,
Ok, mas podem elaborar, por acaso, essa parte eu não estou a perceber. De que maneira, ou seja, o GitHub Actions para automatização, sim. Mas Sim. vocês substituíram o GitHub Actions especificamente? Não. O GitHub Actions tens máquinas do próprio GitHub que podes correr. Certo. Mas se for um sim. Mac, se não for um Linux, se for uma instância Mac, é 10 vezes. Não sei se é 10 vezes, é para aí. Okay. É 10 vezes mais, acho que é 10 vezes mais caro. Capaz, obviamente que isto aqui estamos a falar de 1 cêntimo por minuto. Sim, não mas... é? Enquanto que para a iOS são 10 cêntimos por minuto, mas 10 end-to-end não te correm em 2 minutos, correm-te 2 horas. Correr para durante 10 minutos, 15, claro, dependendo, e escala com o maior número de testes que escreves, não é? Ok. E isto acaba por ficar caro. E até há pouco tempo não havia, tipo, agora existem serviços, por exemplo, a AWS era experimental até para aí 2 meses ou 3, agora já tem, mas mesmo assim continuas tens de ficar preso à ferramenta, à framework de testes que eles suportam, por exemplo. Não, tens por acaso não sei disso, isso é uma coisa que... Um Mac na cloud é brutal, porque podes ligar com o screen sharing do Mac. Tens mesmo um Mac igual a como se fosse local. Tenho um pequeno problema, que é depois fazeres reboot, tens que esperar meia hora, não sei porquê. Mas só está disponível passado meia hora outra vez. Mas é um Mac normalíssimo, consegues ter lá tudo, App Store, sacar Xcode, fazer tudo. E neste caso fazem isto ou montam este Mac na cloud especificamente na AWS? Sim. Para poupar. Ligamos lá, fazemos setup todo, certificados, Xcode, tudo. A partir daí depois integramos com o GitHub Actions e os scripts todos correr. Entendi. É interessante. Olha, fica aqui uma boa dica. Quem não esteve aqui a assistir já vai sair caro. Pronto, assim, do ponto de vista geral do lifecycle, acho que cobrimos muita coisa interessante. Falamos de algumas dificuldades do que significa então lançar uma aplicação em React Native e passar pelas stores. Falamos provavelmente principalmente de desvantagens associadas a isso e que vantagens é que existem de usar uma App Store ou de existir uma App Store e este release cycle que eles têm versus o que seria tradicionalmente um website. Uma delas, o Granado começou a por falar no início, não é? Porque se temos sorte de ser featured por eles, está o Diego. É SEO de borla. Ok, mas não com React Native. Se a app foi mesmo boa, conseguimos. Sim, há aplicações em React Native que são obviamente featured porque depois cumprem outros requisitos. Mesmo na Google, eu acho que eles não querem muito saber se está a fazer em React Native ou não. Só interessa se a app for boa. Eu acho que, por exemplo, o Clubhouse foi featured e eles, Clubhouse, acho que é React Native. Tenho quase certeza absoluta. Que estranho. A sério? Isso é muito curioso. É curioso no sentido em que eles não lançaram a versão Android, pelo menos inicialmente. É um dos requisitos da... Eu tenho quase certeza porque eu já pesquisei isso e pelo menos a versão inicial era React Native. Ok. É assim, tu estás a fazer uma aplicação em React Native, por exemplo, e-commerce ou uma rede social, uma rede profissional, como é o nosso caso, estás só a fazer uma aplicação nativa, tu tens de ter aquisição de utilizadores, ou seja, tu tens de ter sempre uma aplicação web para, obviamente, alguém pesquisar alguma coisa no Google não vai encontrar a App Store. Na App Store, obviamente, tens de ter a otimização a SEO também, com keywords e etc. O que acontece é que no Google é um bocado difícil tu começares a crescer nos rankings, enquanto que, por exemplo, uma App Store és categorizado, se tiveres sorte de subir em termos de recomendações, é mais fácil encontrar. Obviamente que existe, de certa forma, pelo menos em iOS, mais em iOS que Android, mas Android está a ficar cada vez melhor nisto também, na confiança do que os utilizadores têm na aplicação que estão a usar. Eu há bocado falei de tracking, mas, por exemplo, agora, apesar do Facebook e etc. e a Google estarem a reclamar por causa das novas considerações de privacidade, tu, como utilizador, vais usar muito mais facilmente uma aplicação que tu sabes que o que é que está a ser registado em termos de tracking do que na web,
em que estás a usar coisas como Full Story, que faz screen recording de tudo que estás a fazer, Mixpanel, que não são más, se forem bem utilizadas. Tracking é bastante importante para uma empresa, porque tu sabes o que é que o utilizador está a fazer, quais são os pain points, e tu podes melhorar o teu produto. E as empresas precisam disto, não é só para vender publicidade. As empresas precisam disto, os utilizadores também precisam de tracking. Certo tipo de tracking, não é tracking para te vender coisas no Instagram ou no Facebook ou no Google. Mas existe sempre mais confiança, ou seja, tu vais instalar uma app e tu estás a confiar não só no provider da app, no developer, mas estás a confiar também na Apple. Tens confiança que a Apple... Exato. E aí, isto aqui no ponto de vista do utilizador, mas como developer, obviamente que se fizeres uma boa app, é muito mais fácil tu subires, porque a Google não te vai recomendar o teu site no google.com, mas a Apple ou Android, por exemplo, a chance é muito maior. E acho que é um bocadinho por aí. Sim, e podes pagar para aparecer em certas pesquisas, ou seja, a nível de business também, que eles não são concorrente ao Facebook, sempre que alguém pesquisar por Facebook podes pagar para ser, vai ser caro, mas podes pagar para aparecer primeiro do que eles. Mas noutras áreas de negócio é interessante pagares para certas keywords, ou seja, é mais um sítio onde ir buscar users. Sim, mais um canal de distribuição. Ok. Já estamos a aproximar-nos das 2 horas de conversa, passou depressa. Se calhar concluíamos aqui com uma questão final. Hopefully nós convencemos muita gente a ir aprender React Native. Se calhar convencemos alguma malta a ir para o Flutter, não sei. Que dicas é que vocês deixavam para alguém que esteja a começar ou a considerar começar a desenvolver para o mobile? Aqui acho que se calhar são um bocado biased. Aqui a pergunta era mais ampla, seja React Native, seja PWA. Mas pronto, tendo em conta que se calhar o tema foi mais focado no React Native, que dicas é que deixavam para alguém que queira então começar a desenvolver em React Native? Acho que o primeiro é tentar perceber o que é mobile e o paradigma, perceber bem o que está a fazer. Depois, se já tiver background de JavaScript, então maravilha, está meio caminho andado. Explorar um bocadinho também do que é desenvolvimento nativo, os tools. E acho que é por aí. Quem quiser começar e estiver indeciso entre React Native ou desenvolvimento nativo, acho que a escolha também é muito acertada ir para React Native, primeiro porque a JavaScript está em todo lado e aí vai-lhe dar a nível de oportunidades de emprego, do que é que seja, de progressão na carreira, vai-lhe dar um espectro maior do que pode atacar. Consegue desenvolver para 2 plataformas ao mesmo tempo, embora ao início vai ser um bocadinho mais difícil, porque depois vai ter que perceber como é que funciona o deploy da iOS e o deploy da Android, mas acaba por conseguir atacar logo 2 plataformas de uma vez e tem essa vantagem. E acho que é um bocadinho por aí, tentar ir ao nativo, tentar perceber bem o que é mobile e as especificidades de desenvolvimento. Ok, deixa-me só explorar uma coisa e eu já pergunto ao Granado a mesma questão. Falaste de acesso a oportunidades, como é que é o acesso ao mercado, em termos de oportunidades de mercado de trabalho, como é que está? Existem muitos React Native developers, ou seja, a procura e a oferta de React Native Developers, como é que está? Existe muita procura, pouca oferta. Acho que isso é um bocado em todo lado, né, neste momento. Mas comparativamente, por exemplo, à web, porque há muita gente a começar a aprender web e será que começar a aprender web é a coisa certa? Ou para alguém que... Para alguém que gosta de mobile e que queira ir para o mobile, posso falar do meu exemplo, que era algo que eu sempre tentei ir por aí. Ir por React Native dá-lhe a possibilidade de mais tarde, se quiser ir para a web, ser mais fácil. Ok. Não tem já que forçar aquele caminho. Ok. E por aí é bom, não é? Depois tem aquela parte sempre do mercado. Muitas vezes também temos que escolher, não é? Por exemplo, se quero trabalhar em Braga, também tenho que me sujeitar um bocado à oferta que há em Braga e por aí fora, não é? Por isso as pessoas têm que ver um bocadinho por aí. Agora, claro que entre o mercado procurar native developers, iOS, Android ou React Native, eu acho que está cada vez mais a existir um crescimento no procura por React Native developers,
muito por causa da mudança de paradigma das empresas e porque as empresas têm que tentar desenvolver as suas plataformas, é mais barato, mais rápido. Quando se corrige um bug num lado, se for a nível de lógica, corrige-se logo nos dois, e só isso é uma vantagem enorme, para além da vantagem de desenvolvimento, que toda a gente fala, mas a parte de correção de bugs e de lançamento de novos features é muito mais rápido. E é o que eu digo, acho que se quiserem entrar por mobile e se não quiserem especificar-se só numa plataforma, React Native é a escolha e o mercado procura mais React Native nesse aspecto. Okay. Claro que ainda existem empresas a procurar developers especializados só para iOS, só para Android. Aqui no Porto também existem muitas ofertas nesse sentido e também tem o mercado. Okay. É uma questão de escolha. Ok, interessante. Granado, faço então a primeira pergunta a ti, de dicas para alguém que esteja a começar React Native Development. Acrescentas alguma coisa aqui? Não, concordo com tudo que o Sandro disse. Em relação a PWAs, PWA é um conjunto de coisas que as pessoas têm que aprender. O conceito de PWA em si, em termos de... Eu sei que nos focamos um bocado em React Native e falamos pouco de PWAs ou mesmo desenvolvimento web. E eu acho que cada vez mais sinto que existem coisas em termos de funcionalidades dos browsers que te permitem já criar aplicações, obviamente que não se sentem nativas num Apple ou num iPhone 12, claro que se estiver bem implementado não há grande diferença, mas sim, acho que tudo que o Sandro disse eu concordo completamente. Não vejo grande discrepância em termos de aprender iOS, Android ou React Native. Acho que existe uma procura, pelo menos, obviamente estou a falar também do mercado em Inglaterra, é exatamente a mesma coisa. Tanto encontras para React Native como para iOS. Acho que é muito equilibrado, não é tanto uma cena de, por exemplo, tentas encontrar agora um programador de PHP. A minha empresa, por exemplo, a API é escrita em PHP, estás pelo menos um mês à procura de alguém porque... É engraçado. É engraçado que a certa altura era a tecnologia onde tinhas mais facilidade encontras bastante gente e acredita, encontras tudo, encontras imensos developers. Agora, se estás a falar em termos de qualidade, tipo, porque muita gente que está em PHP continuou em consultoria. Eu não tenho nada contra consultoras, mas a qualidade em termos de mão de obra é tipo, talvez existe uma discrepância bastante grande e demoras muito mais tempo a encontrar. Em termos de React Native, não, porque é uma tecnologia muito mais recente, há muito mais gente a tentar aprender, mesmo a passar de desenvolvimento nativo para React Native. Há empresas a continuar à procura de React Native e acho que há cada vez mais empresas à procura a tentar mudar de paradigma, efetivamente, pelos motivos que o Sandro referiu. Claro. Okay, por isso é sempre uma boa aposta. Ok. Ou seja, malta que seja mesmo muito boa e queira ganhar muito dinheiro, mantenham-se no PHP. É o primeiro conselho. PHP é o novo COBOL. Não, estamos a brincar, é uma tecnologia tão válida como outra qualquer. PHP tem que se lhe diga. Continuo a dizer. Mas é uma tecnologia como outra qualquer. Eu acho que aí tem mais a ver com, à medida que o mercado vai avançando, naturalmente, o pessoal que é mais interessado tendenciosamente também acompanha esse mercado e depois os laggers. Eu não quero generalizar, porque naturalmente vai haver malta muito boa que deixa-se ficar, porque tem razões muito válidas para se manter nas tecnologias que se mantiveram. O Facebook, por exemplo, é um exemplo por exemplo, Londres é muito difícil encontrar os programadores PHP porque estão todos no Facebook. Eles contratam. Impossível. Como é que consegues competir? Existem boas razões para ficar, mas lá está, depois a malta que vai entrando, especialmente a malta que vai entrando no mercado, já não aprendem as tecnologias do antigamente, já aprendem as tecnologias mais recentes e pronto. Depois lá está, começa a haver um gap cada vez maior entre malta de topo que ficou porque faz sentido ficar e malta
do mais baixo nível que simplesmente ficaram para trás porque não tinham paciência ou aptidão para aprender coisas novas, simplesmente. Mas isso eu acho que é o ciclo de vida de praticamente todas as tecnologias. Pronto, pessoal, eu acho que estamos aqui se calhar a atingir um ponto final da conversa e não quero estender mais. Ainda temos um bocadinho de luz, se calhar ainda vai dar para dar um passeio hoje. Eu queria vos agradecer aos dois, Sandro, João, muito obrigado por estarem cá hoje a conversar connosco e a partilhar a vossa experiência. Já agora, onde é que as pessoas vos podem contactar caso precisem de falar convosco? Sandro? Podem usar o Twitter, por exemplo. O Twitter? Qual é que é o teu Twitter? Sandro E. Machado. Sandro E. Machado? Sim. Ok. Ou se quiserem pesquisar pelo GitHub, Sandro Machado, com S maiúsculo, e também podem tentar por aí, tem lá os meus e-mails. Ok. E tu, João? GitHub ou Twitter? Twitter? João Granado. João Granado, ok. Sem acento. Sim. Sem acento. Acho que não é permitido ter handles com acento. Acho que ainda não é preciso. Ainda não é possível, aliás. Ok. Ótimo. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir e a assistir nas várias plataformas. Quero agradecer à Scale Up Porto pelo apoio para realizarmos estes eventos e partilhar com a comunidade. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, têm uma multitude de redes. Obrigado, já estão a dar boa discussão, pessoal. Obrigado. E até breve, pessoal. Até a próxima.